Olá a todos, eu sou Emanuel Neto, estou dando início a um curso de desenvolvimento, manutenção e modificação de pedais de efeito analógico. Aqui não vamos abordar como se confecciona uma placa de circuito impresso, não vamos abordar técnicas de soldagem, desculpa aí meu português, não vamos abordar furação, pintura e acabamento de caixas de nossos pedais, pois todo esse material você já encontra em inúmeros sites pela internet, inclusive aqui pelo YouTube. Nosso objetivo aqui é preparar você para projetar um pedal do zero, criar seu próprio circuito com a sua própria identidade. Pessoal, vou só pedir aqui desculpa pelo meu áudio, que pode estar de baixa qualidade. Eu estou gravando numa época de Sírio. Aqui em Belém está rolando muita festividade, tem muito barulho ao fundo, tem cachorro, enfim, a gente vai se virando como pode, né? Estou gravando com o microfone do notebook, mas em breve, conforme for melhorando as coisas, eu vou tentar melhorar aí a videoaula. Vamos dar início aqui. Primeiro de tudo, eu sei que a maioria de vocês estão afoitos para começar a montar logo seu primeiro pedal. Mas aqui antes é preciso a gente abordar alguns tópicos muito importantes. E nessa videoaula a gente vai conhecer bem as principais unidades de medidas usadas em eletrônica de pedais, né? Lá na frente amplificadores e eletrônica em geral, mas aqui é focada para pedais. Vamos estudar aqui o volt, o ampere, watt, ohm, etc. Mas bem superficialmente, porque o objetivo dessa aula é múltiplo e submúltiplo e como fazer a conversão entre eles, né? Como já disse, primeiro tópico vai ser múltiplo e submúltiplo. O pré-requisito dessa aula é conhecer bem a potência de 10. Né? Eu vou fazer apenas um pequeno resumo. Caso vocês tenham dificuldade, também tem bastante videoaula já disponível aí por vários professores de matemática pela internet. O que é 10 elevado... Deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui rapidinho. O que é 10 elevado a 3? Nada mais é do que eu pegar a base 10 e multiplicar por ela mesma 3 vezes. Correto? Que isso é 1000. Né? Mas a gente tem um outro macete também. A gente pode, por a base C10, a gente pode escrever o numeral 1 e adicionar à direita a quantidade de zero que está no expoente. Se o expoente é 3, eu vou adicionar 3 zeros. Escrevo 1 e o expoente é 3, né? Então eu adiciono 3 zeros. Mesma coisa aqui vai funcionar com 10 elevado a 2. Escrevo o numeral 1 e adiciono 2 zeros à direita. 10 elevado a 1. Escrevo o numeral 1 e adiciono a quantidade de zero que o expoente indica, né? E quando o expoente é negativo, né? Aqui a gente tem que levar em consideração que podemos escrever isso assim: 10 sobre 1. Que 10 sobre 1 é 10, né? Então a regra diz que a gente inverte a fração e troca o sinal do expoente. Onde era 10 sobre 1 vai ficar 1 sobre 10 e troca o sinal do expoente. O expoente era negativo, agora se torna positivo, né? Agora é só fazer esse cálculo. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10.
1 vezes 1 vezes 1 é 1. 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Que não tem segredo nenhum. É bem fácil. Agora, voltando àquela regra. Por ser negativo, agora a gente, quando era positivo, a gente andou para a direita. Agora, por ser negativo, a gente vai andar para a esquerda, né? Nada mais é uma regrinha aqui na base de 10. Nada mais é que, por exemplo, nesse caso, 10 elevado a menos 3. Eu vou andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Ficou feião, né? Deixa eu tentar refazer isso aqui. Ai, opções de ponteiro, borracha. Opções de ponteiro, caneta. Voltando lá, andar com a vírgula 3 vezes para a esquerda, porque é negativo. 1, 2, 3. É bem simples, bem fácil. Vou andar com a vírgula 3 vezes para a esquerda. 1, 2, 3. Fácil, né? Até aqui não tem segredo nenhum. Se vocês tiverem dificuldade com isso, recomendo vocês assistirem algumas aulas básicas aí de potenciação pela internet e depois retorno aqui. Vamos dar continuidade. Vamos trabalhar aqui com as principais unidades de medidas em eletrônica de pedais. Nós temos, por exemplo, o volt, né? O volt a gente vai ver mais para tensões de alimentação. Por exemplo, as principais tensões de alimentação de nossos pedais é o 9 volts, 18 volts, né? E a gente também tem a tensão de bias, que é a tensão VB, que vocês vão conhecer quando a gente começar a estudar os pedais aí, né? Para o volt, a gente não vai usar múltiplos do volt, como o kilovolt. Isso é mais para eletrônica de potência. Para eletrônica de pedais, a gente vai usar apenas submúltiplos do volt, como o milivolt, né? Como, por exemplo, a tensão de forward de um diodo é de 600 milivolts. Vocês vão saber o que é isso lá na frente. Apenas se preocupem em entender bem os múltiplos e submúltiplos. Outra unidade de medida comum para pedais é o ampere, que é a unidade de corrente, né? A gente utiliza muito em nossos pedais miliampere. Por quê? Porque nossos pedais analógicos eles têm consumo baixo. Ampere a gente vai deixar mais para as fontes de alimentação de nossos pedais. Por exemplo, comprar uma fonte de 9 volts por 2 amperes, né? Mas na eletrônica de pedais vamos utilizar mais o miliampere. Como, por exemplo, 7,5 miliampere. É mais ou menos o consumo de um tube scream, né? E a gente também tem um microampere, que é uma unidade de medida menor ainda, né? Por exemplo, 4 microampere é aproximadamente a corrente de base de um transistor de germânio. Vocês vão conhecer isso lá na frente. Não se preocupem agora, como eu falei. Se preocupe apenas nas unidades de medida, saber converter, conhecer seus múltiplos e submúltiplos. Outra unidade de medida muito comum para pedais é o ohm, que representa resistências. No ohm a gente não vai usar, não temos os submúltiplos. A gente vai usar apenas múltiplos, né? Como o quilo-ohm. Por exemplo, o resistor de 10 kΩ é um resistor muito comum para pedais de efeito. É um resistor que acaba muito rápido em nosso estoque. A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso estoque, que é um dos primeiros resistores a acabar ele. Tem na maioria dos projetos.
E a gente tem outra unidade, um outro múltiplo do ohm, que é o mega ohm, que nada mais é 1 milhão de ohms, que é outro resistor muito comum na maioria dos pedais de efeito. Outra unidade de medida é o watt, né, de potência. Por exemplo, a potência dos resistores mais comuns em pedais que a gente utiliza são os resistores de 1/4 de watt e os resistores de 1/8 de watt. E também a gente usa submúltiplos dessa medida, né? Por exemplo, 1/4 de watt nada mais é do que 250 miliwatts. E 1/8 de watt nada mais é do que 125 miliwatts. A gente não vai utilizar em eletrônica de pedais múltiplos do watt, né? Até mesmo porque, como eu já falei antes, nossos pedais de efeito têm um consumo muito baixo, né? Somente a eletrônica de potência e amplificadores com mais de 2000 watts, que é 2 kW, que vocês vão ver múltiplos do watt. Vamos dar continuidade aqui. Outra unidade de medida muito comum, que é a unidade de medida de frequência, é o Hertz. Por exemplo, 720 Hz é a assinatura sonora de um tube scream. 20 Hz a 20.000 Hz é o que o ouvido humano é capaz de escutar. E a gente pode converter esses 20.000 Hz para Hz. Pessoal, desculpa novamente. Como eu falei, aqui eu moro em Belém do Pará, estamos em época de Círio, vai haver fogos de artifício, cachorro latindo, vai haver muito barulho pelo fundo, mas vamos continuar. Vamos converter esses 20.000 Hz aqui para Hz, que é o múltiplo, kHz. 20 kHz é a mesma coisa que 20.000 Hz. E a gente tem muitas outras unidades de medida. Por exemplo, o milissegundo, né? Nada mais é do que 10 elevado a menos 3 do segundo. E a gente tem o microsegundo, que nada mais é do que 10 elevado a menos 6 do segundo. Essas unidades aqui de tempo é mais quando a gente for trabalhar com osciloscópio, mas isso aqui é lá para frente, né? Em outras videoaulas bem lá no futuro. Para que é importante, deixa eu apagar isso aqui. Para que é importante a gente conhecer bem os múltiplos e submúltiplos e saber fazer a conversão entre eles? Imagine que você tem que calcular a frequência de corte em uma determinada região. A frequência de corte ali, por exemplo, de um amplificador, de um preamplificador, ou sei lá o que. Vou colocar aqui, por exemplo, a fórmula da frequência de corte. É 1 sobre 2 vezes π vezes R vezes C. Onde Fc é a frequência de corte, R é a resistência e C é a capacitância. A frequência de corte tem que estar em Hertz, a resistência tem que estar em ohms e a capacitância em Faraday. Se eu pegar e mostrar para vocês, por exemplo, uma das etapas de um pedal Tube Scream, né? Essa imagem eu tirei lá do site Electrosmash, não sei se eu pronunciei correto. Aonde R4 e C3 vai definir um filtro de corte de graves, né? Onde está esse corte? Se você não souber converter 4,7 kΩ para ohms e não souberem converter 47 nano para Faraday, vocês não vão saber aplicar nessa fórmula aqui e me dar a frequência de corte. Vamos fazer esse cálculo lá para frente. Vamos continuar com o curso aqui. Eu não vou... Por que é importante
saber converter as unidades. Por exemplo, eu não vou numa loja de eletrônica, por exemplo, pedir um capacitor de... Me veja aí um capacitor de 10 elevado a menos 10 Faraday. O vendedor vai olhar para minha cara e vai achar que eu sou louco, né? Esse bicho está querendo me trollar. 10 elevado a menos 10 é 0,00000. A minha língua até enrolou de falar esse valor aqui. Também eu não vou falar isso aqui para o vendedor, né? Eu vou numa loja de eletrônica e peço um capacitor de 100 picofarad, que é exatamente isso que está escrito aí em cima. 100 picofarad é igual a 100 vezes 10 elevado a menos 12. Agora sim, vamos conhecer os múltiplos. Vamos começar aqui do quilo. Cadê? Quilo. Quilo nada mais é do que eu pegar algo e multiplicar por 1000. Quilo significa 1000. 10 significa 1000. 10 elevado a 3. Exemplo, um resistor de 10 kΩ. 10 kΩ é igual a 10.000 ohms. Outra unidade de medida de múltiplos é o mega, que é 1 milhão. 10 elevado a 6. Por exemplo, 1 mega ohm é um resistor bastante comum na eletrônica de pedais. 100 MHz é uma frequência muito comum para osciloscópios digitais, né? Os osciloscópios digitais mais comuns a gente compra nessa faixa de frequência. E 20 MHz é uma frequência comum para osciloscópios analógicos, que atende muito bem a gente de áudio, né? Outras unidades de frequência outras unidades de múltiplos é o giga. Isso aqui não é comum em pedais, mas é comum para a galera de informática, né? Galera aí que trabalha com HD, isso e aquilo, a mesma coisa o tera, né? Não é comum para gente de eletrônica de pedais, mas é comum pessoal que trabalha na informática. Agora vamos conhecer o submúltiplo. Tem um erro de escrita aqui, viu, galera? Aqui é submúltiplo. Desculpa aí, viu? Submúltiplo. Vamos lá. Os principais submúltiplos. A gente tem o mili, que é 10 elevado a menos 3. Por exemplo, 20 mH é um indutor muito comum no Crybaby, por exemplo. A gente tem o micro, que é 10 elevado a menos 6. Né? Por exemplo, 47 microfarad é um valor muito comum para capacitores eletrolíticos. 4 microampere, como a gente viu em slides anteriores, é mais ou menos a corrente de base de um transistor de germânio. 1 microsegundo é uma unidade muito comum que a gente usa em instrumentação quando a gente vai analisar em osciloscópio, né? Por exemplo, a velocidade de um amplificador operacional, mas isso aí vocês vão ver lá para frente. Outra unidade de medida de submúltiplo é o nano, né? Por exemplo, 10 nanofarad. É muito comum, esse valor é um valor muito comum para capacitores de poliéster, né? 1 nano nada mais é do que 10 elevado a menos 9. E outra unidade de medida comum para a eletrônica de pedais é o pico, 10 elevado a menos 12. Por exemplo, 100 picofarad. Esse é um valor comum de capacitores cerâmicos. E aquela fórmula lá, vamos fazer os cálculos. Já que a gente já aprendeu aqui os múltiplos e submúltiplos, vamos aqui fazer esse cálculo aqui. Frequência de corte é igual a 1 sobre 2 vezes π vezes R vezes C. Onde eu dei que o resistor daquele tube scream
do corte de graves era de 4,7 kΩ, o capacitor era de 47 nanofarad. 4,7 kΩ é 4,7 vezes 10 elevado a 3, que é 4.000 ohms. 47 nanofarads é 47 vezes 10 elevado a menos 9, que é 0,00000047 farad. E π é aproximadamente 3,1415. A gente joga isso na fórmula e vamos resolver. Deixa eu pegar uma calculadora aqui. Vamos lá. Galera, é muito importante vocês saberem usar a calculadora científica. Caso haja dúvidas, vocês comentem aí. Eu faço uma videoaula aí explicando os macetes de uma calculadora científica. Mas já tem bastante videoaula aí no YouTube explicando como usar uma calculadora científica. Vamos lá. 1 sobre, parênteses, 2 vezes π, certo? Vezes a resistência, que é 4,7 expoente 3, vezes a capacitância, que é 47 expoente negativo 9. Essa frequência de corte é de 720 Hz. Certo? E é isso, pessoal. Tá tendo muito fogos. Belém tá em festa, Sírio de Nazaré. A videoaula acaba aqui. E vou pedir para vocês juntarem bastante resistores para a gente brincar na nossa próxima videoaula. Eu não vou ensinar código de cores. Eu não vou ensinar como fazer associação série e associação paralelo, porque já tem muita videoaula sobre isso. Eu vou deixar isso para dever de casa de vocês. E na próxima videoaula eu vou passar macetes e já vamos começar a estudar circuitos com resistores, como eles atuam ali nos circuitos, né? A gente vai iniciar o tópico de componentes passivos. É isso aí, até a próxima.